Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live desta semana. Eu sou Ana Paula Dixon, jornalista, coordenadora de comunicação da Psoríase Brasil. O nosso tema de hoje é sobre psoríase e a relação da pele com o sistema nervoso. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 30% das manifestações cutâneas são desenvolvidas devido a distúrbios psiquiátricos. Para falar conosco sobre este assunto, recebemos o dermatologista Dr. Luiz Gameiro. Ele é médico, colaborador da disciplina de dermatologia da Unicamp, assessor do Departamento de Dermatologia Geriátrica da SBD e mestre em dermatoses nos idosos. Doutor Luiz Gameiro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar da live aqui conosco. E nós vamos iniciar, conforme a gente estava conversando, com um tema. O que é a psicodermatologia? Boa noite, Ana Paula, e a todos que participam dessa live, desse momento de interação aqui, que nós vamos colocar a relação da pele com o sistema nervoso, com o cérebro, que é a psicodermatologia. Então, há muito tempo se estuda essa relação entre a pele e o sistema nervoso e as emoções. Então, desde antes de Cristo, já Hipócrates, o pai da medicina, já estudava essa relação e falava que as pessoas com algum grau de estresse poderiam até arrancar os cabelos. E isso a gente vê muito essa relação muito próxima, né, Ana Paula, entre essa questão das emoções e a manifestação da pele. E é uma coisa interessante, porque a psicodermatologia abrange de forma, não só especificamente doenças psicológicas, doenças psiquiátricas que manifestam na pele, né? Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou depressão pode até se manipular e causar lesões na pele. Às vezes as pessoas, com alguns instrumentos, até podem se machucar com algum grau de tentar aliviar aquela questão, aquele estresse emocional na pele. E também o contrário, né? Doenças da pele costumam afetar o emocional, porque a nossa pele é o nosso cartão de visita. Quando a gente cumprimenta alguém, quando a gente dá as mãos, né? Ou a gente vai a uma festa, ou no trabalho. Então, o relacionamento social, a pele é a nossa interface, é a nossa fronteira, né, entre o nós, aqui, o interno, o eu e o mundo, e as pessoas com quem eu me relaciono. Então, é importantíssimo que a pele esteja apresentável. Né? Por isso que qualquer alteração na pele pode manifestar incômodo emocional e pode trazer as pessoas a se afastarem da vida social. E isso é muito sério. Dessa forma, essa relação entre a pele e o sistema nervoso é muito estudada. E doenças propriamente da pele que se relacionam muito com o emocional e agravam, e uma delas é a psoríase, né, as dermatites, eczemas que pioram com o estresse e assim por diante. Então, é uma relação muito forte. A abordagem que nós estávamos comentando, que o senhor estava falando, sobre a questão da pele e do cérebro, eu creio que isso é algo bem desconhecido da grande maioria das pessoas. Pode nos contar um pouquinho essa relação? Claro, Ana Paula, é bem interessante, que começa lá dentro, lá no útero. Né? Então, existe um embasamento científico embrionário, porque quando nós somos gerados lá no útero, a formação do embrião, à medida que os órgãos vão se formando, existe uma estrutura chamada neuroectoderma. Essa estrutura é uma estrutura muito primitiva lá quando somos embriões. E ela vai dar origem a dois órgãos, a pele e ao sistema nervoso. Então, neuroectoderma. Neuro, que vai dar origem ao sistema nervoso, então é um tronco que vai dividir e dar origem a dois órgãos diferentes, mas que têm a mesma estrutura na sua origem. Por isso que, anatomicamente, a gente relaciona muito bem a pele com o sistema nervoso, desde a origem. Então, manifestações do cérebro, do sistema nervoso, do emocional, podem repercutir na pele.
E o contrário também é verdadeiro. Manifestações e alterações na pele podem afetar o sistema nervoso. Não só doenças, mas alterações fisiológicas. Por exemplo, quando ficamos nervosos, né, ou com vergonha, né, então a gente vai manifestar alterações na pele, aumento da temperatura nas mãos, da pele, a gente ficar com rubor, os vasos dilatam, ou um estresse que causa aumento do suor nas mãos e nos pés, na axila, a gente começa, né, diante de um momento de ansiedade, a gente pode suar, a mão fica fria. Então, veja quantas coisas estão, né, relacionando a pele e o sistema nervoso, e a gente reage de uma forma, muitas vezes, espontânea. Né? E uma coisa interessante, Ana Paula, é a relação, por exemplo, quando você recebe, vamos supor que toca o seu telefone e você recebe uma notícia ruim, né? Atende o telefone, uma tragédia ou uma coisa totalmente inesperada. O que o ser humano faz? Veja que primitivo, é uma tendência, a gente põe a mão na nuca e coça. Fala assim, o que eu vou fazer? Ou você põe a mão na cabeça, mas já tem é como se, o que eu vou fazer? É primitiva esse impulso, né, de já coçar aqui a região da nuca. Isso é um exemplo de como a nossa pele reage ao estresse, à emoção, ao ambiente. Né? É verdade. Também a gente estava comentando o quanto a pele é o nosso cartão de visitas, né? Então, essa relação na realidade com o mundo externo se dá, porque é o maior órgão do corpo, né, doutor? Sim. Então, ela se dá muito através da pele. Então, eu creio que essa interação com o meio ambiente, com o ambiente em que nós estamos apresentados, né, estamos nos relacionando, deva ter enfim, diversas situações, diversas reações no nosso emocional, no nosso corpo, no nosso ser humano. Nesse estudo, no caso da psicodermatologia, que eu achei muito interessante, eu creio que nós já fizemos uma série de lives aqui, e nós nunca havíamos abordado esta relação. A gente já tinha abordado, em termos de psoríase, o problema dos pacientes terem, né, a questão do estresse, e isso agravar a psoríase, mas a psicodermatologia, esse estudo que vocês fazem, essa relação, realmente é algo inovador aqui para o nosso meio, para as pessoas que nos seguem. Então, assim, gostaria de saber, no teu dia a dia, como é que tu fazes para trabalhar essa ligação da pele e da cabeça do intelecto, né, da pessoa? Eu sempre pergunto para os pacientes se eles veem uma relação do estresse com a doença ou com a queixa que ele me traz. Principalmente nas doenças crônicas, obviamente. Né? Uma infecção aguda de pele é muito pouco provável que tenha uma relação, mas pode também, né? Porque o estresse emocional acaba afetando a questão hormonal. Né? Então, a gente tem hormônios do estresse. Né? E o estresse cronicamente ali influenciando no organismo vai trazer reações. E como o organismo lida com o estresse? Ele lida através da inflamação. Então, existe uma inflamação, né? E essa inflamação pode manifestar uma gastrite, por exemplo, né? Eventualmente uma úlcera gástrica. Né? Essa inflamação pode desencadear, eventualmente, quadros de hipertensão arterial, né? Eventualmente, manifestar uma coceira na pele, porque inflamou. Né? Mas por que inflamou? Então, é uma doença, a psoríase é uma doença de causa não totalmente elucidada, de causa desconhecida, autoimune, mas quando você pergunta para os pacientes que têm doenças autoimunes, como psoríase, vitiligo, né, como dermatite atópica, e aí você fala aquela doença que é recorrente, será que o estresse, como é que está o seu estresse? Nos últimos 3, 6 meses, aconteceu alguma coisa de impacto? Alopecia areata, né, a doença que gera falhas no couro cabeludo, na área da barba, muito visível. Né? Imagina para uma mulher uma área de falha completa da pele ali, ou num homem na área do rosto, com a barba,
sobrancelha. Então, afeta muito. Aí você vai atrás, é a pergunta que eu faço nessas doenças crônicas autoimunes, por acaso você teve algum evento na sua vida que teve um impacto emocional forte para você? E o que é impacto emocional? Não é estresse do dia a dia. Todos nós temos estresse durante o trabalho ou na relação familiar, mas impacto é perda. Geralmente é perda. E a perda emocional tem a ver com a perda de alguém, pode ser um luto, pode ser um divórcio, pode ser a briga com namorada ou com namorado, como pode ser a perda de trabalho, ou de uma função, de um status que você tinha, agora não tem mais, né? Ou a perda financeira, você perdeu um patrimônio, ou né, de alguma forma. Então, essas perdas, quase sempre, eu não vou falar sempre, Ana Paula, mas quase sempre, quando começa, o paciente, ele quer entender por que ele começou a ter psoríase. Doutor, da onde veio isso? Mas, olha, você fala, não tem uma causa, ele não fica satisfeito. E se a gente vai atrás desse gatilho, a grande maioria das vezes, para essas doenças crônicas, a gente conta, doutor, eu perdi minha mãe, meu pai teve câncer, nós lutamos aí o ano passado com ele, ou há 2 anos lutando, minha mãe está com Alzheimer, né? Ou eu tive uma separação, meu marido foi embora, ou um jovem que os pais se separaram, né? Um adolescente, aí os pais se separaram. Então, veja, na prática, quanto isso está relacionado. Né? E como é que tu fazes, assim, qual é a indicação que tu dá para os teus pacientes para eles lidarem com essa questão do estresse e quando estão, sobretudo, manifestando alguma doença dermatológica? A gente tem um espectro bem interessante, porque como lidar com isso? Já que o estresse, a gente não tem dúvida que existe uma relação muito forte, em algumas pessoas mais intenso do que em outros, né? Por exemplo, as mulheres tendem a sofrer mais o impacto emocional na psoríase. Isso é estudado. Além das mulheres, os mais jovens, então adolescentes ou adultos jovens, tendem a também sofrer mais do que os mais velhos. Né? Talvez por essa relação aí, num momento, né, tão conturbado da adolescência, ali, de exposição, de tentar se mostrar, se apresentar, conhecer alguém. Né? Então, e as minorias, também, outro dado que chamou a atenção, que as minorias tendem a ter também uma sensibilidade maior, né, do impacto emocional na doença psoriática. Né? Mas como lidar com isso? Já que a gente sabe que é fundamental, existe essa relação, como lidar? Um dos pontos é a necessidade realmente do paciente buscar, para o seu caso, aquela forma de lidar com o estresse. E das maneiras é através de, por exemplo, atividade física, né? Exercício. Né? O exercício libera, e não estou falando de ir na academia, ou de puxar ferro, ou fazer exercício de intensidade alta. Não, caminhada, por exemplo. Né? Uma caminhada, você sair caminhar com o seu cachorro, né? Ter um hábito de caminhar meia hora por dia, isso libera endorfina. Né? E se você fizer atividades mais intensas, a liberação de endorfina é proporcionalmente maior. Né? Os psiquiatras falam muito disso, de endorfina. Então, é circulante. Né? Você terminou uma atividade física, vem aquela sensação de relaxamento, de, nossa, como eu estou me sentindo bem. Você toma aquele banho, né? Parece que você está se nutrindo, você está se alimentando, você está recarregando as baterias. Então, é importante o paciente psoriático, dentro das suas limitações, dentro da sua possibilidade, dentro da sua condição de saúde, praticar atividade física. Né? Então, isso é essencial. Além disso, outras atividades, por exemplo, como meditação. Né? Então, hoje tem a internet aí, vai aprender a, pelo menos, iniciar a atividade de meditação. Não é para você? Tudo bem, mas tente, porque é um momento de você parar, respirar, olhar para dentro, e muitas vezes é isso que o seu organismo precisa. Toda doença é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Né? E essa manifestação pode ser realmente atenuada através de um equilíbrio, e os orientais fazem isso muito bem. Eu admiro muito os orientais. Né? O tai chi, né? Métodos, às vezes, yoga, né? Às vezes, acupuntura. Então, são
formas diferentes de se abordar, a não ser a medicina tradicional ocidental, que é medicamento, medicação, né, uma pomada que tem um remédio, né, um corticoide, ou vai tomar alguma medicação, vai injetar. Essa medicina oriental, a gente precisa olhar para ela também, porque ela complementa, ela é uma alternativa. Né? Vá procurar bons profissionais, mas você pode se beneficiar. Agora, não deu certo, não é suficiente, talvez você precise de uma orientação profissional, de um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, para poder te colocar nos trilhos, porque não pode perder, né, a questão da depressão, você se isolar, tudo isso é algo sério, né? É algo bastante importante. Eu imagino também, doutor, que o tratamento ligando, sobretudo, a questão de a pessoa procurar, né, seus gatilhos, suas formas de baixar esse nível de estresse, né, ou pelo menos esse estresse excessivo, e também o medicamento, o próprio tratamento da psoríase, porque era também o que a gente estava comentando, né? O estresse gera psoríase, e a psoríase também gera o estresse, né? É uma doença de duas mãos, né? Porque, claro, é uma situação que uma coisa gera outra. Então, imagino que também no tratamento, assim, um bom tratamento para tu conseguir controlar, aliado a essas técnicas e essas formas de buscar o bem-estar, deva ser também o segredo para melhorar essa situação, não? Sem dúvida. Vamos colocar um exemplo. Imagine uma jovem, uma menina de 18 anos, né? Uma adolescente, aí final da adolescência, 18 anos. E com lesões de psoríase no couro cabeludo, a psoríase afeta, o couro cabeludo é a região mais comum de manifestação de psoríase, uma das mais comuns. Até 60%, 70% das pessoas podem ter psoríase no couro cabeludo, né, dos psoriáticos, alguma lesão, nem que seja leve, mas... E você imagina aquelas lesões avermelhadas no contorno da linha dos cabelos, né, descamação no ouvido, nos cotovelos, lesão nas mãos. Imagina essa jovem de 18 anos que tem uma piora da psoríase e ela precisa ir numa festa, precisa ir num clube ou na praia com as amigas, num final de semana que já está marcado. Como que ela fica, né, com os garotos, o paquera dela? Então, isso vai afetar o emocional, sem dúvida, sem dúvida. E o emocional impactado, como você mesmo estava falando, Ana, vai piorar as questões. E ela tende a se esconder. Outra coisa que é interessante é a relação com a radiação ultravioleta. Né? A grande parte dos pacientes psoriáticos tem melhora no verão. E no inverno é que ela piora. E a psoríase, veja que cruel. Quanto mais você esconde ela, mais ela tende a piorar. Né? Porque ela não está efetivamente tomando a radiação ultravioleta, que pode melhorar. Então, você imagina a tendência ao isolamento. E isso não é bom. Não é bom em todas as maneiras. Né? Você não vai sair porque você está com uma lesão de psoríase. Isso vai afetar o seu emocional, a psoríase vai piorar. Então, como é que você sai disso tudo? Né? Então, essas medidas aí, além do tratamento médico, que o seu dermatologista falar, siga as orientações certinho, mas preste atenção para o emocional. Né? Um estudo recente feito na Austrália, eles, lá de Sydney, eles fizeram um estudo para tentar avaliar a relação temporal entre a psoríase e o emocional. Então, será que pacientes psoriáticos que sofreram um impacto emocional vai ter piora da psoríase? Então, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, que envolve vários estudos, e eles encontraram essa relação muito provável, da temporalidade. Então, ou seja, não só para o desencadeamento da psoríase, então, a gente imagina uma pessoa que não tem a psoríase e, de repente, ela passa a ter e é diagnosticada. E analisaram o estresse influenciando ao longo desse tempo, que é o que a gente estava comentando anteriormente. Além disso, os pacientes que já tinham psoríase e, de repente, entra um fator estressante no meio e agrava. Então, esses estudos todos, inclusive da gravidade da psoríase. O paciente está razoavelmente controlado, tem um fator estressante e a psoríase piora. Né?
Então, essa relação é muito forte, né? Eu vou passar uma pergunta, aliás, pessoal, eu vou passar todas as perguntas aqui possíveis ao doutor, aos pouquinhos, né? Mas já vou fazer um link, como a gente está falando, assim, da questão do estresse, acho que muitas vezes a gente pensa que o estresse só existe, né? Que esses problemas só existem mais quando a gente, na fase adulta. Mas tem uma mãe aqui relatando que o filho dela, de 3 anos e 9 meses, foi diagnosticado com psoríase e pergunta o que ela deve fazer com os tratamentos. Como que é o nome dela, desculpa? É a Priscila. Priscila. Priscila, a psoríase pode realmente manifestar em bebês, inclusive, né? E também nessa fase do seu filho. Realmente, você precisa, primeira coisa, seguir as orientações do dermatologista. A psoríase na criança, ela pode ser localizada ou pode atingir áreas maiores, né? Cada caso é um caso, logicamente, e o médico que está atendendo deve já ter te passado as medicações específicas. Pergunte sobre a relação ao sol, né? Se eventualmente pode tomar um pouquinho de sol, porque a tendência é que as doenças de pele aí, e criança também, melhorem com a exposição ao sol. E nesse período, não sei que região que ela tá, mas regiões frias, né? Porto Alegre agora, imagina, deve estar bem frio, e a exposição ao sol acaba sendo um problema, né? Porque fica protegido. Mas siga as orientações do seu médico, sem dúvida. E, doutor, que eu acho também interessante que a gente estava comentando... Criança passa estresse também, né? Criança passa estresse, né? Pois é, que a criança... E também da relação da mãe, né? Com o toque, com o filho. Ah, sim, exato. Essa relação do toque é interessante, é muito estudado. A gente estava conversando na dermatite atópica, mas o fato da mãe cuidar do filho, né? Então, coloca o seu filho no colo, dê atenção para ele, mostra para a mamãe aonde que está coçando, né? Vai lá, coloque a mão, coça um pouquinho para ele com cautela, põe o creme, põe o hidratante. Filho, está na hora de colocar o hidratante. Então, esse cuidado, esse interesse da mãe em tocar, né, o filho, a lesão, se preocupar, vai ajudar no controle emocional dele da doença, porque não é porque é uma criança que não vai ter o estresse, não vai ter aquela ansiedade para poder resolver aquele problema, porque não é o normal para a pele dele. Ele já tem 3 anos, já tem capacidade de visualizar, falar, eu não nasci com isso, eu não tinha isso antes, né? Então isso gera um estresse para ele. Então a mãe estando próxima, né, o toque, a preocupação, vamos levar, hoje nós vamos num dermatologista, eu quero que você melhore, estou fazendo tudo para você melhorar, a gente sabe que é difícil, tal. Então é importante esse contato, esse diálogo, né? Doutor, e quem sabe também, eu estava pensando, que a gente abordou também aqui em outras lives, o tema de nós estarmos vivendo agora esse momento de pandemia, que está sendo estressante para todas as crianças, certamente também estão se estressando, tiveram mudanças de vida, muitos estavam na escolinha, ou mesmo a relação com a família, o toque, quer dizer, todos nós estamos, de certa maneira, né, quem está seguindo pelo menos determinados protocolos, estamos privados de muitas coisas. Será que, não sei como é que está o seu consultório, embora a gente saiba também que a maioria das pessoas já não está indo muito aos médicos atualmente, mas tu tens notado, assim, um aumento na manifestação de estresse dos pacientes nesse momento de pandemia? Está acontecendo isso? Muito. Várias doenças, inclusive saíram várias reportagens, inclusive no Estadão, né, recentemente, falando sobre a psicodermatologia e essa relação forte, não só com as doenças crônicas, mas, por exemplo, queda de cabelo, né, aumentou muito, a gente sente isso na prática, a quantidade de pessoas queixando de queda de cabelo, né, aquele eflúvio telógeno, que é aquela queda aguda, diretamente relacionada com o estresse, com o emocional, com algum fator de impacto na vida e no dia a dia. Então, sem dúvida, a dermatite atópica, né, é outra doença nas crianças, adolescentes, aumentou bastante e a gente sente essa demanda. E a psoríase, sem dúvida nenhuma. Agora, juntando pandemia com inverno, é impactante. Talvez para muitas pessoas, tu poderias explicar em linhas gerais quais são as características da dermatite atópica, para as pessoas saberem identificar, assim, pelo menos numa primeira vista?
A dermatite atópica, ela se manifesta principalmente em crianças, né? É uma doença que começa na infância e ela pode evoluir, inclusive, para a idade adulta. É uma doença crônica, inflamatória da pele, recorrente, então é uma doença que vai e volta. Como ela se manifesta? Com manchas avermelhadas pelo corpo, né, que coçam e também escamam. Essas manchas podem ter um relevo, gerar placas, né, que coçam bastante. A diferença da psoríase é que ela não tem a escama grossa, né, aquela escama prateada ou esbranquiçada e facilidade de sangramento, como tem a psoríase. É uma mancha mais avermelhada, mais plana, e que ela forma fissuras, pode formar uns rachadinhos, e também o problema maior é relacionado à pele seca. Então, é uma pele bastante seca e que coça com muita frequência. Principalmente, então, a manifestação dela varia de acordo com a faixa etária. Por exemplo, bebês manifesta muito com manchas vermelhas que coçam e descascam na região das bochechas, ou até nos cotovelos do bebê que está engatinhando áreas de trauma, né, manifesta muito, pode manifestar na área da fralda. Crianças maiores vão ter lesões nessa prega do cotovelo e do joelho, principalmente, nessa área da flexura aqui do cotovelo e do joelho, podendo manifestar manchas vermelhas que descascam um pouco, mas coçam demais nessas áreas. E uma pele muito seca. Dermatite atópica também piora no inverno. Banho quente, sabonete, excesso de abrasão na pele, buchas, tudo isso pode agravar. E no adulto também, e manifestando pelo corpo todo. Rosto e pescoço, principalmente no adulto, também manifesta, né? Manchas avermelhadas nas pálpebras, né? A área do pescoço, e vão ficando com manchas acastanhadas, manchas escuras, afeta muito os adolescentes. Isso também tem uma relação bastante intensa com o emocional. E há alguma confusão, às vezes, de diagnóstico entre uma e outra? Pode ter confusão, não é a prática, não é no dia a dia, não. A maioria dos casos, a psoríase tem uma relação, um exame dermatológico daquela placa com a escama típica de psoríase, né, uma borda muito bem delimitada, mas existem os casos, né, que a gente fala, a medicina tem o branco, o preto e tem o cinza, né? E os casos de cinza pode uma doença parecer com a outra, sem dúvida. Agora, o interessante é que a dermatite atópica ela tem é uma doença que tem uma relação muito forte, hereditária, com atopia, com outras doenças atópicas. E as outras duas são a rinite alérgica e a asma, né? Então, às vezes, o pai tem asma, né, ou bronquite, e a mãe tem a rinite, e o filho, dermatite atópica. Então, essas três doenças, elas andam juntos, como se fosse a mesma carga genética, e pode predispor a desenvolver uma ou outra doença. Muito relacionado com o histórico familiar. E a dermatite atópica, ela é muito frequente. Ela ocorre, em média, em 1 a cada 5 crianças. Então, chega até 20% a prevalência de dermatite atópica em crianças. Então, de cada 5 crianças numa escola, uma teria dermatite atópica, nem que seja um grau leve, tá? Mas é uma doença bastante prevalente. Interessante, até eu quis fazer esse link porque, como nós estávamos falando, e eu conheço muito mais sobre psoríase do que dermatite atópica, daqui a pouco pode haver alguma confusão de diagnóstico, então acho que é interessante diferenciar as suas características também para quem está aqui nos assistindo, aliás, dando a honra de nos assistir. Nós temos aqui também a Simone Bis estava comentando que ela está com psoríase pelo corpo todo e agora ela também está no rosto. Como nossos seguidores aqui, nossos pacientes, nossa comunidade comunica-se entre si, outra pessoa falou a ela, aqui, a Marisete comentou a Simone que ela procurou um reumatologista e resolveu geral. Mas eu creio, doutor, falando com o senhor que é dermato, que são coisas, pelo menos pela trajetória minha como jornalista, que são coisas distintas, né? Quer dizer, não é porque a pessoa tenha psoríase no corpo inteiro e no rosto que ela deva procurar um reumatologista. A psoríase tem uma relação muito forte com artrite psoriática, né? Então, uma porcentagem significativa de pacientes psoriáticos tem manifestação articular.
Então, é importante aí o reumatologista avaliar se essa manifestação articular, e o que é manifestação articular? São sinais e sintomas nas juntas, né? Por exemplo, a das mãos, né? Pode manifestar outras juntas, como a da coluna lombar, ou do joelho, ou eventualmente outros pontos, mas o principal da artrite psoriática é vermelhidão, inchaço e dor nas articulações. Então, se existe esse sinal de vermelhidão e o sintoma de dor, né, nas articulações, que é o que a gente chama de artrite. Então, artrite tem a dor e tem a inflamação, fica quente, inchado, vermelho, né? Então, isso é um sinal de artrite. Deve sim procurar um reumatologista. O dermatologista, quando trata de pacientes psoriáticos, ele com frequência vê esses pacientes queixando e vê esses sinais na pele, nas articulações, e acaba tratando em conjunto, porque o reumatologista vai fazer também exames mais aprofundados e identificar o melhor tratamento. Na maioria dos casos, o tratamento é o mesmo, principalmente em casos extensos. O tratamento da psoríase da pele vai também vai também melhorar a manifestação nas articulações dessa doença, que é uma doença sistêmica. A psoríase é uma doença sistêmica, né? Então, mas, doutor Gameiro, não quer dizer que pelo índice de manifestação no corpo que isso esteja ligado a artrite reumatoide, não, quer dizer, a artrite psoriásica. Psoriásica. Não é isso que eu estava querendo dizer, que a relação não é uma coisa, outra coisa, né? Sim. São manifestações diferentes da mesma doença. Tá? A psoríase é uma doença. Ela pode se manifestar na pele, pode se manifestar na unha, pode se manifestar no couro cabeludo, pode se manifestar nas articulações, ter relação com inflamação intestinal, por exemplo, né? Sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Tem relação metabólica com obesidade, né? Está relacionada também com hipertensão, diabetes, distúrbios do colesterol, aumento do risco cardiovascular, né? Para infarto, por exemplo. Então, assim, é uma doença sistêmica, não é uma doença que afeta só a pele, né? São espectros, são manifestações da mesma doença, mas por isso que tem que tratar o paciente como um todo, né? Tem que tratar o paciente como um todo. E para melhorar a psoríase, precisa começar pela questão da dieta, da alimentação, né? Então, precisa ajustar a alimentação, uma alimentação saudável. Não tem muito segredo. Alimentação saudável, a gente sabe o que é. Não é fácil e não é barato, muitas vezes. Para a gente ter um prato colorido, a gente sabe que é caro, né? Arroz, feijão e ovo é mais barato do que você comprar um prato colorido aí com inúmeros legumes, com grãos, né? Isso é caro, nem sempre é acessível, né? Mas à medida que você puder variar, né? Você imagina arroz e linguiça, comer isso várias vezes na semana é muito pobre, então, do ponto de vista nutricional. Então, a gente precisa de uma alimentação mais saudável, que vai melhorar a psoríase e as manifestações relacionadas a ela, né? Trazer a redução do peso, importantíssimo. Reduzindo o peso, a psoríase tende a melhorar. Iniciar uma caminhada, uma atividade física regular, vai trazer benefícios inúmeros para o corpo como um todo e para a sua pele, e para o seu emocional. Curioso, a gente tem aqui justamente a Ivanei, desculpa, está comentando que quando ele realizava mais exercícios físicos, a psoríase dele estava sob controle. E agora que ele não está fazendo, que ele está sedentário, está bem mais agressiva. Também temos uma outra paciente que eu tinha visto aqui comentando, agora não estou achando ela, mas que também estava comentando sobre alimentação. Estava, inclusive, perguntando sobre a necessidade dessa alimentação saudável. Sim. Temos aqui uma outra pergunta, doutor. Eu sempre ressalto que eu sei que os tratamentos, a gente sabe que são questões individualizadas, que a pessoa tem que ir ao médico, tem que saber qual é o seu caso, o tipo de psoríase, né? Mas nós temos aqui uma pessoa perguntando se existe algum remédio que ela pudesse, que é a Thaís Rodrigues, está perguntando se existe algum remédio que ela possa tomar para o resto da vida e que a psoríase dela fique controlada.
Ô, Thaís, eu queria te dar essa resposta, viu? Eu queria te dar esse medicamento ou alguma coisa que você pudesse tomar e tá eternamente controlada, né? A psoríase. Talvez no futuro próximo a gente tenha, mas ainda nesse momento, não. Então, não tem uma resposta direta, né? Não tem uma receita de bolo e que sirva para todos também, mas se a gente não tem essa receita, como a gente pode manejar melhor esse problema? E sem dúvida, são esses pontos que a gente falou aqui. Manejar o estresse, cada um vai saber a forma de manejar. Tem pessoas que iniciar jardinagem, por exemplo, né? Vai começar a mexer com planta. Tem gente que quer ir para a cozinha, começar a aprender uma nova receita e vai daqui, vai dali, quando vê, é um hobby, né? Ou vai passear de bicicleta, enfim. Cada um vai ter que achar uma forma de manejar o estresse, mas vá tentando. E se você não está sendo eficaz, procure ajuda, né? Além disso, atividade física, essencial, essencial. E a dieta, né? Se a gente conseguir trabalhar isso, o lado mental, a dieta, e então o controle de peso e atividade física. Isso é fundamental. Inclusive, atividade física regular, Ana Paula, recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde. Em estudos grandes, conseguiram relacionar atividade física de 150 minutos por semana. Veja que interessante. Como 50 minutos daria meia hora, tá? Então, se na semana, 5 dias na semana, a gente exercitasse meia hora, houve ganho de longevidade. As pessoas vivem mais e têm menor chance de desenvolver as doenças do envelhecimento. Então, aterosclerose, Alzheimer, doenças cardiovasculares, câncer. Com essa medida, foi a medida, em termos de longevidade, a medida que tem maior impacto é a atividade física regular. E conta, meia hora, conta se você pegar 15 minutos para varrer seu jardim, ou varrer sua casa, ou você sair passear com o cachorro. Não é uma atividade, não é uma caminhada parando, sabe? Você tem que ter um ritmo, porque tem que elevar a frequência cardíaca. Então tem que ter um ritmo, uma caminhada moderada para vigorosa, mas uma caminhada ainda. Né? Varrer a casa, subir uma escada, descer, procure fazer, para o carro um pouco antes, ande 5 minutos, 10 minutos na ida e na volta, contando meia hora. Hoje tem relógio, tem vários artifícios e aplicativos para a gente contabilizar essa meia hora. Isso vai melhorar a sua saúde geral. Né? Então, isso é fundamental. E a psoríase está dentro disso. Está dentro disso. Doutor Gameiro, uma pergunta. Existem restrições também alimentares? A Cíntia está nos perguntando. Existem alimentos que tendem a ser mais inflamatórios? Opa, tem excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu costumo fazer, tem uma nutricionista que eu faço, às vezes, algumas lives também, porque é um assunto em voga, todo mundo quer saber sobre a alimentação e a pele, não só a psoríase, mas a acne, a dermatite atópica, né? Existem a dermatite seborreica, a oleosidade, mas os alimentos inflamatórios realmente podem agravar a psoríase. E quais são esses alimentos? São os alimentos com alto índice glicêmico. O que é isso? São principalmente os derivados da farinha branca. Então, massa, pão, macarrão. Né? Se você puder mesclar, pelo menos inicialmente, com uma farinha integral, um pão, nem que seja, mesmo que seja aquele pão fatiado que a gente compra no supermercado, mas que tenha lá escrito 100% integral. E quando você lê ingredientes que não tem escrito nenhuma farinha de trigo que não seja 100% integral, então ele vai estar escrito farinha de trigo integral, vírgula, e aí põe as outras coisas. Isso é fundamental. Alterna, começa a alternar. O arroz, eventualmente, algum dia da semana, põe um arroz integral na mesa. Né? Isso pode te ajudar muito. A massa, né, do macarrão, hoje tem, né, a gente pode comprar um macarrão, um fettuccine, um espaguete aí, que seja integral, vai melhorar vai inflamar menos o seu intestino e vai, consequentemente, gerar menor chance de desenvolver e piorar a sua psoríase. E o açúcar, sem dúvida nenhuma. Então, a dieta, se a gente fosse colocar, evitar a farinha branca e o açúcar. Né? O açúcar simples,
que está no doce, que está nas tortas, no bolo. São dois vilões. O glúten é outro que também tem estudos, né? Tentar reduzir, se for possível, reduzir ou suspender o glúten, em alguns casos, mas aí siga a orientação de um nutricionista, tá? Porque é uma medida de grande impacto na vida de uma pessoa, né? Suspender glúten. Doutor Gameiro, eu ia comentar antes, depois veio outra ideia no meio do caminho. Quando a gente estava falando sobre as questões de tratamento de psoríase, também eu acho que vale ressaltar que existem já hoje uma série de medicamentos também, né? Uhum. Pelo que eu acompanho aqui, não sou médica, sou jornalista, enfim, mas pelo que eu acompanho a psoríase já há anos e os médicos que são nossos parceiros, assim como o senhor que está aqui conosco hoje, existem também, acho que isso também é interessante falar, né, que uma vez diagnosticada, uma vez acertado o medicamento, a pessoa também pode ter uma qualidade de vida melhorada, né, com essa psoríase controlada. Sem dúvida, Ana Paula, sem dúvida. É um ponto, a psoríase, o tratamento da psoríase atual, moderno, principalmente com a classe, né, uma nova classe de drogas, nova que a gente diz dos últimos 10 anos, que isso aflorou, são os imunobiológicos. Os imunobiológicos, a terapia-alvo. Então, os tratamentos hoje da psoríase, eles estão... Não é para toda a psoríase, são para aquelas psoríases que já passaram pelos tratamentos convencionais, que são mais simples e mais baratos, e não tiveram uma resposta sustentável, ou seja, não tiveram uma melhora ao longo do prazo. Melhorou, daí a psoríase volta e não está controlando muito bem com esses medicamentos ditos convencionais, que são injetáveis ou com comprimidos. Aí pode ser, e a fototerapia, que é um outro excelente arsenal terapêutico, dentro do arsenal terapêutico da psoríase, a fototerapia é realmente muito boa, mas não teve resposta, ainda mantém a psoríase ali, aí pode ser indicado o imunobiológico, né, que é uma linha de tratamentos que vai focar as interleucinas, ou seja, aquelas moléculas que estão realmente inflamando ali, e é chamada terapia-alvo, porque vai no alvo do problema, né? Lógico que cada paciente é um paciente, às vezes você tem que trocar a droga, ir para outra, até ter uma resposta, mas isso foi um marco na dermatologia, não só na psoríase, mas na dermatologia, essa nova classe de medicamentos, que está cada vez mais, novos medicamentos sendo produzidos, sendo testados, pesquisados, e o governo, o SUS, aprovando essas medicações novas. Então, eles não têm custo, eles são caríssimos, mas não tem custo para o paciente, né? Tanto o acesso para o paciente do SUS, e se o paciente tiver convênio, o plano de saúde acaba permitindo esse acesso a adquirir o medicamento, ou eventualmente até através de mandado de segurança, né, judicialmente o paciente pode ter acesso se ele tiver indicação para esse tratamento. E sim, os pacientes estão cada vez ficando mais tempo livre de placas, de lesões de psoríase, e cada vez maior parte do corpo sendo clareada. Os tratamentos não conseguiam ter uma resposta de clareamento tão alta, hoje o alvo é que se clareie 100%, mas isso era algo que não era possível a gente imaginar, né, ter uma resposta por tanto tempo. Pacientes tomando imunobiológicos há 5 anos, por exemplo, que não tem um prazo para terminar, né? Ele controlou, vai fazendo o monitoramento semestral, por exemplo, ou trimestral, dependendo da fase, e limpa, né? Limpa. Então, realmente, a gente tem hoje muita satisfação em poder comunicar aos pacientes que existe um tratamento capaz de melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com psoríase. O senhor sabe que no caso da psoríase, a Psoríase Brasil até tem um vídeo aqui nas nossas redes sociais, não só aqui no Facebook, mas também no Instagram e demais redes, que nós estimulamos muito, buscamos muito a participação dos pacientes nas campanhas. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está em debate agora a inclusão, a obrigatoriedade, assim como já houve no SUS, e não sei se tu estavas a par, mas a gente teve também um protagonismo muito forte buscando essa participação, porque os pacientes realmente têm que participar também, né? E na ANS, na Agência Nacional, daqui a pouco vai ter uma consulta pública, eu já estou deixando aqui novamente, já não é a primeira live que eu falo isso, um chamado para que todos os pacientes que estão aqui conosco, que estão nos ouvindo
a gente vai informar pelas redes sociais, e é muito importante que participem, que falem, porque a partir disso, alguns planos que ainda não facilitam esse acesso, venham a facilitar, porque realmente os valores são quase impraticáveis para as pessoas, né, para a população em geral, embora o SUS já os forneça, alguns planos de saúde dão, outros não, e daí tem a questão judicial. Mas para a gente tentar que se organize isso e que os planos de saúde venham também a fornecer, sem necessitar esse desgaste judicial, a gente já está estimulando, já tem alguns vídeos para que esses pacientes fiquem ligados, que vai ter um momento dessa consulta pública que todos nós, e vocês médicos, imagino eu, que também vão participar, né, dessa... Porque, realmente, pelos relatos que a gente tem, que nem tu falaste, é um outro momento, né? É um outro momento, sem dúvida. E a voz de mais pessoas juntas faz mais barulho, pressiona, né? Tudo isso, claro, tudo é fundamental. A união é fundamental, né, doutor? Temos aqui mais algumas perguntas sobre a vitamina D. Ela ajuda a controlar... A vitamina D agora está em tudo, né? A vitamina D ajuda a controlar a psoríase? Essa é uma questão, assim, a gente tem derivado da vitamina D estudado e que melhora muito a psoríase. Do ponto de vista tópico, isso é muito estudado. Então, tem medicações através de pomadas que se aplicam associadas a corticoide, né, que melhoram, e é um dos tratamentos melhores do ponto de vista tópico para a psoríase. Associação de corticoide com análogos da vitamina D, ou seja, derivado da vitamina D. Agora, tomar vitamina D para melhorar a psoríase, isso a gente não pode recomendar. Não tem embasamento científico que me permita posicionar de que você deva tomar, eleve os seus níveis de vitamina D para melhorar a sua psoríase. Tem relatos de que o aumento de vitamina D melhora a psoríase? Tem. Mas uma recomendação formal para todos, para sair todo mundo atrás e comprar vitamina D, a gente não pode passar porque não tem essa evidência robusta, né, para gerar uma recomendação ampla. Tá? Mas, sem dúvida, a gente sabe que a radiação, por exemplo, a radiação ultravioleta, ela melhora a psoríase, né? E a gente sintetiza na nossa pele vitamina D quando expomos ao sol, principalmente no meio do dia. Às vezes as pessoas falam, eu preciso tomar meu solzinho para vitamina D e tal, e vai de manhãzinha ou à tarde. Não, no final da tarde, começo da manhã, você não vai sintetizar praticamente, muito pouco sintetiza de vitamina D, porque a radiação ultravioleta B é da hora do almoço. Só que, coincidentemente, é a que mais causa câncer na pele. Então, por isso, a gente não pode sair recomendando que todo mundo fique tomando sol na hora do almoço. Para melhorar a vitamina D interna, né, produção de vitamina D, para melhorar a imunidade, não, isso não pode ser recomendado. A gente recomenda tomar o sol do dia a dia, não para aumentar a sua vitamina D. Então, aquela recomendação, você vai sair na hora do almoço, você está com uma manga, está com a blusa de fora, tomar o sol, e a pele sintetiza naturalmente a necessidade que a gente precisa. Se há carência de vitamina D, aí sim o médico vai orientar a melhor forma de corrigir. E essa forma... Um tempo que seja um pouco seguro. Qual seria o tempo, assim, mais ou menos, que para a pessoa também... O tempo seria 10 minutos, né? Um tempo com uma segurança é a exposição não no rosto, né? Mas uma exposição em braços e pernas, é uma exposição mais segura, para se recomendar para a maioria das pessoas 10 minutos, próximo aí do horário do almoço, né? Mas cada caso é um caso, vai depender da idade. Quando a gente pega crianças, adolescentes e adultos jovens, a capacidade de sintetizar vitamina D é muito maior do que de um idoso. Então, às vezes, a pessoa, com os mesmos hábitos de exposição ao sol, quando entra na idade idosa, passa a ter carência de vitamina D, porque a pele sofre uma diminuição da sua função, que é a função de produção desse hormônio, né? Então, ela, por mais que está tomando aquele sol, não está conseguindo mais produzir o suficiente que o organismo precisa. E aí entra numa situação de risco, de osteoporose, de fratura, de quedas, né?
Então, se ela está baixa, tanto que no idoso, geralmente, a recomendação é que ela esteja acima de 30, a recomendação geral, né? E dos adultos, o normal da vitamina D seria acima de 20. Mas cada caso tem que ser analisado, né? Tem pessoas que tomam medicamentos que podem fazer a vitamina D baixar, então tem que tomar vitamina D, enfim, os obesos, tem várias indicações específicas, mas depende da cor da pele também, né, Ana Paula? Se eu estou falando da sua pele ou da minha, é uma coisa. Se a gente falar de uma pessoa que tem uma pele morena, né, ela precisa ficar mais tempo ao sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D e uma loirinha de olho claro, né? Então, também depende dessa questão racial, né? Claro. A medicina é muito, obviamente, individualizada, né, doutor Gameiro? Sim. A gente tenta aqui, assim, em linhas gerais, Sim. indicar, conseguir orientar, mas isso é algo que a gente sempre ressalta também, que, como a gente está falando, claro, cada caso é um caso, tem que tomar cuidado. Nós temos aqui uma pergunta, que uma pessoa, uma pergunta já comentada, assim. A Marisa Melli comenta que como é difícil diagnosticar a psoríase pustulosa. Sim. É difícil porque... Pode falar. Não, eu ia lhe perguntar, é realmente difícil? Não sei, é a primeira vez que aparece também essa pergunta. A psoríase pustulosa é aquela que manifesta através de bolinhas amareladas, como se fosse uma espinha, né? Poderia se assemelhar a uma espinha, aquele pontinho amarelado. Então, uma bolinha vermelha, mas que tem um pontinho amarelo, né? E, geralmente, essas vesículas, elas são agrupadas, né? Tem várias as pústulas, elas são agrupadas, tem várias pústulas juntas ali, então, vários pontinhos amarelinhos, né? E com inflamação ao redor. É mais difícil porque não é a psoríase clássica, a mais comum, que é a psoríase vulgar, em placas, né? E a psoríase pustulosa, ela pode gerar pústulas em áreas que não é o mais comum da psoríase, por exemplo, na palma da mão, na sola do pé. E existe a pustulose generalizada também, a psoríase pustulose, que dá essas pústulas no corpo inteiro. E aí, sem dúvida, é um caso mais complexo, né? Mais difícil de tratar. Mas simplesmente é porque não é uma forma tão comum. E às vezes passa num dermatologista ou num médico e tenta se tratar, ou acha que é uma infecção da pele, porque tem aquele puzinho amarelinho, né? E eventualmente não se faz o diagnóstico diretamente. E isso pode explicar, eventualmente, o diagnóstico mais tardio. Nós tínhamos também uma outra pergunta anterior, que eu tinha ficado interessada não, mas querendo passá-la, agora não estou achando o nome da pessoa, que ela comentava sobre a questão das articulações, que embora ela tenha, ela tem as articulações avermelhadas, ela não, aqui achei, a Úrsula Teodoro, estou com as articulações inchadas e vermelhas, fui a um reumatologista, fiz todos os exames e não consegue identificar a artrite. Isso ocorre, assim, com frequência? Ocorre. Na verdade, a artrite, os reumatologistas, eles tentam classificar em qual artrite que é, baseado na história do paciente, no exame físico, no exame radiológico, né, e, eventualmente, algum exame complementar, mas eles vão classificar se é uma artrite psoriática ou não psoriática, né? Então, as artrites são classificadas. Existem artrites infecciosas, por exemplo. Às vezes pode ser uma bactéria que inflamou, uma artrite gotosa, né, de gota, né, do ácido úrico, né, uma artrite reumatoide, né? Então, e tem aquelas artrites que não são classificáveis, então ficam como uma artrite mista, ou uma artrite, né, que não está classificado em nenhum, não pode ser classificado, pelo menos até o momento, porque às vezes os métodos diagnósticos, a medicina ainda, a gente tem limitações, né? Então não consegue, às vezes, chegar a fundo. Mas a artrite psoriática, ela tem um padrão clássico, que o reumatologista sabe identificar na clínica e nos exames, no raio-x. Então são imagens, né, características. Ele fala, olha, sua artrite é psoriática, ou não, ela não é, porque eventualmente outra artrite pode manifestar no paciente com psoríase, mas daí não é a mesma doença.
Ô, doutor, a gente acabou desviando, né, do foco principal aqui, que era também a questão do estresse e da psoríase. Só retomando, então, porque nosso tempo já avançou, Claro, claro. eu gostaria de lhe perguntar como diagnosticar essas doenças de pele geradas pelo estresse? Como é que assim vocês fazem essa ligação? E já ligando a isso, quais são as doenças de pele que mais comumente ligadas aos problemas psicológicos? Geralmente, a relação com o estresse, ela é feita por exclusão, né, Ana Paula? Porque imagina um paciente que chega ao pronto-socorro e fala, estou com dor no peito. Não, isso daí é emocional. O médico já fala, não, isso é emocional. Não, não é infarto, não é emocional. Não pode. Então, do ponto de vista médico, técnico, científico, né, da elaboração de uma hipótese, eu tenho que primeiro afastar uma doença orgânica, né, ou uma causa orgânica para desencadear uma doença, por exemplo, como de pele, como a psoríase. Então, a gente vai atrás de causas orgânicas. Afastou causa orgânica, não conseguimos, ou uma doença de causa desconhecida, como é a psoríase, a tendência é a gente falar para o paciente, olha, isso tem uma relação com estresse e tal, e aí o paciente, ele compra essa causa, porque ele acaba, na maioria das vezes, a experiência na prática que a gente vê, que o paciente fala, não, doutor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele vai vinculando, né? Ele vai vinculando, minha mãe faleceu, ou briguei, separei, enfim, é isso que a gente estava comentando. Agora, com outras doenças, a mesma coisa, mas não existe um exame que eu vou falar, olha, a sua doença, ou a sua causa da sua psoríase, ou o seu agravamento foi pelo... Né? Não existe, na prática, a gente vai conversando com o paciente, fatores, por exemplo, bebida alcoólica pode desencadear crise de psoríase, né? Então, o paciente exagerou, cigarro, então se você fuma, para de fumar, tenta evitar o cigarro, porque pode agravar a psoríase, a dieta, né, a bebidas alcoólicas, medicamentos, alguns medicamentos podem piorar a psoríase, então tem uma crise. Então, quando eu estou conversando com o meu paciente, eu vou atrás desses fatores desencadeantes. Se eu não os encontro, a gente acaba... Mas e aí, como é que está o seu emocional? Aí o paciente, doutor, é isso que eu queria te falar. Tá? Então aí vem aquela, né? A gente vai navegando, né? Tentando, vai para lá, vai para cá, vai tentando elaborando uma hipótese do que está acontecendo. E a gente acaba caindo nesse rio aí do emocional, né? E o que é interessante, eu queria falar que as pessoas manifestam esse emocional de forma diferente. Cada um tem a representação no seu emocional, no seu psicológico diferente. A doença para cada um é única. Veja que interessante, se eu pego duas pessoas, um paciente que tenha lesões no corpo inteiro, homem, e lesões no corpo inteiro, o quanto aquilo interfere, se eu for perguntar, não quer dizer que ele tenha um impacto emocional maior da sua doença do que uma mulher que tenha meia dúzia de lesões no cotovelo e no joelho. Né? O paciente tem lesões no corpo inteiro, então, logicamente, emocionalmente, ele estaria muito mais afetado, do ponto de vista da nossa avaliação. Né? Mas a representação interna no seu psicológico é única em cada paciente. E ela pode estar sofrendo mais do que ele. Veja, interessante isso. É verdade. E as doenças que você me perguntou, a sua segunda pergunta, a dermatite atópica tem muito a ver com o emocional. Né? A neurodermite, ou eczema relacionado ao emocional, né? Então, líquen simples crônico, outro nome, neurodermite, inflamação da pele pelo emocional. Então, como é que é a aparência? Essa eu não conheço. São placas, pode até assemelhar a psoríase, uma lesão dessas, é uma placa avermelhada e seca, que descama, também uma descamação mais fina, e ela pode ter um tom mais arroxeado ou acastanhado, e geralmente em cotovelo, né, pode manifestar no couro cabeludo, então aquela feridinha que não cicatriza, fica meio, né, coçando ali, ela está meio grossa, a pele tem um aspecto mais ressecado, né, ou no joelho, ou na canela, no tornozelo, são áreas muito comuns. E isso está relacionado à neurodermite, está relacionado com o emocional. Alopécia areata, vitiligo, né, urticária, eventualmente as urticárias crônicas podem também estar relacionadas com o emocional. Doenças psiquiátricas manifestando na pele, né, aí a gente tem inúmeras doenças aí do espectro mais da psiquiatria,
né? Mas a tricotilomania, que é a pessoa que arranca o cabelo, eventualmente que lacera a pele ou danifica a própria pele com instrumentos, pode ser uma ponta da caneta ou um grampo ou um clips, ali fica na pele, tem a ver muito com transtornos de ansiedade e depressão.